Deus, como é ouvir a Deus? Como é a voz de Deus? Será que é audível assim, igual a gente escuta a outra pessoa? Será que a voz dele é grave? Será que a voz dele é doce? A verdade é que a palavra do Senhor vai nos dizer que a voz dele pode ser como o som de muitas águas, ou como o estrondo de um trovão, ou como uma brisa suave. E a verdade é que cada um de nós vamos ter uma experiência única com a voz do Senhor. E ele pode se manifestar da maneira que ele bem entender. Só que uma coisa é certa, quando o Senhor falar, você vai saber que é ele quem está falando. Talvez algum dia você, assim como eu, você se perguntou, como é ouvir a voz de Deus? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda não tinha muita intimidade com o Senhor, eu ouvia as pessoas testemunhando e contando as suas experiências com Deus. E as pessoas diziam, porque Deus falou comigo, Deus falou isso. E eu ficava pensando, meu Deus, como é ouvir a Deus? Como é a voz de Deus? Será que é audível assim, igual a gente escuta a outra pessoa? Será que a voz dele é grave? Será que a voz dele é doce? A verdade é que a palavra do Senhor vai nos dizer que a voz dele pode ser como o som de muitas águas, ou como o estrondo de um trovão, ou como uma brisa suave. E a verdade é que cada um de nós vamos ter uma experiência única com a voz do Senhor. E ele pode se manifestar da maneira que ele bem entender. Só que uma coisa é certa, quando o Senhor falar, você vai saber que é ele quem está falando. Eu falo que a nossa caminhada com Deus, ela precisa ser tão íntima e constante que a gente aprenda a discernir a voz do Senhor logo de primeira. É como um relacionamento de amizade mesmo. Sabe quando você começa a conviver com alguma pessoa que você antes não conhecia e com o passar do tempo você aprende a reconhecer a voz dela? Então, às vezes você está ali num ambiente e essa pessoa chega e você nem viu ainda, você só escutou ela falar e você, opa, fulano chegou. Porque você aprendeu a reconhecer a voz dessa pessoa apenas pela convivência. A voz do Senhor, ela pode se manifestar de muitas maneiras, como eu já disse. Eu gosto de ler ali na passagem de Elias, quando ele está ali num momento crítico, e ele se esconde ali naquela caverna, e o Senhor ele vai de encontro com Elias. E se você ler ali o texto, você vai ver que quando o Senhor fala com Elias, o Senhor fala com ele numa brisa suave. Sabe o que é uma brisa suave? Você consegue ouvir uma brisa suave? Para que a gente possa escutar a brisa suave, tudo precisa estar em silêncio. Às vezes nós não estamos silenciando o ambiente externo, o interno está falando muito, está gritando muito, nossas emoções estão gritando. Às vezes as pessoas ao nosso redor estão dando muitas opiniões ao nosso respeito, nós estamos esquecendo de ouvir a principal voz, que é a voz do Senhor. Ali no livro de João, nós também vamos ler Jesus dizendo sobre a passagem das ovelhas e o pastor. E ele ali se coloca como o pastor e nós como suas ovelhas. E ele fala, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu as chamo e elas reconhecem a minha voz. A ovelha ela é conhecida por reconhecer a voz do seu pastor. Ela só segue a voz do seu pastor. Elas conseguem ter essa percepção de quem está falando com ela. Será que você hoje consegue perceber quem está falando com você? Será que você consegue hoje reconhecer que é a voz do Senhor que está falando contigo? Talvez hoje o Senhor ele está tentando te comunicar algo, está tentando te guiar em algum caminho, está falando com você. Mas por conta de tanta distração, por conta de tantas vozes, por conta de tanto barulho, você não está escutando. Por isso hoje talvez você precisa silenciar a voz de dentro e as vozes de fora, para voltar a escutar a única voz que nós precisamos, que é a voz do nosso bom pastor. Você não precisa de uma oração de alguém, você não precisa de uma palavra de alguém, você não precisa de um guru espiritual. Mas eu preciso ir lá na casa daquela irmã, porque ela vai falar comigo, Deus vai usar ela para falar comigo. Não. O mesmo Deus que atua através da vida dela é o mesmo Deus que escuta você quando você está sozinha lá no teu quarto. Quando você está lá, onde ninguém mais te vê. Às vezes você está lá achando que você está sozinha, que ninguém está te vendo, que ninguém está te ouvindo, mas o Senhor ele está lá. Eu sempre falo que quando nós pegamos a Bíblia e nós abrimos a palavra de Deus, ali contém a própria boca do Senhor. O Senhor ele fala através da sua palavra, mas ele também fala no nosso íntimo. Aqui dentro, você vai saber quando ele falar com você. Peça hoje ao Senhor, se você ainda não teve essa experiência,
Você peça, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero saber reconhecer a tua voz. Eu não quero ficar distraída. Eu não quero ficar enganada com as vozes que estão ao meu redor. Mas eu quero aprender a discernir a voz do Senhor. Fala comigo. Tenha esse encontro comigo. Lá na minha intimidade, onde ninguém me vê, onde está só eu e você. Que o Senhor possa me encontrar. Que o Senhor possa falar ao meu coração. Existe um acesso liberado para você. Existe um caminho liberado para você, onde você não necessita mais de ninguém para percorrer ele contigo. É você e Deus. Ele está ali de braços abertos e ouvidos atentos para ouvir tua voz e para falar contigo. Às vezes a gente ali na correria do nosso dia, nós fazemos nossas orações rápidas e nós falamos e nós não silenciamos para que Deus possa falar com a gente. Talvez isso é o que o Senhor esteja te pedindo hoje. Fique em silêncio para você ouvir a minha voz, porque eu quero falar com você. Faz sentido isso para você? Que você possa propagar essa palavra para que alcance mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Se você não me segue ainda na rede social, vou deixar ela aqui para você. Estou ali no Instagram, me segue ali também. E eu espero vocês até o próximo vídeo com mais palavras de Deus para sua vida. Um beijo e tchau.